Fala, galera linda! Estamos aqui em mais um Pode Passar. Professor Neto com você aqui na área. E hoje nós temos uma convidada especial. Antes de falar da convidada, você deve se perguntar: professor, qual o tema desse podcast de hoje? O tema é o tema. Como estudar a partir dos seus erros. Caraca, Neto, como estudar a partir dos erros? Será que eu nunca pensei nisso? A Passei ajuda você a pensar exatamente nesse ponto, nesse título. E como você consegue estudar isso? Temos uma pessoa que tem uma experiência bem bacana para contar aqui para nós. Uma pessoa que vai trazer assim uma ideia de como ela estudou, de como ela desenvolveu. E ela alcançou sucesso como aprovada, né? No vestibular, no Enem do ano passado. E aí apresentamos a você a famosa Bia. Beatriz, Bia, mas deixe que ela se apresente. Com vocês, a nossa convidada. Por favor, se apresenta, moça bonita. Olá, de novo, né? Eu aqui. Eu sou Beatriz, atualmente estudante de psicologia, na luta, na batalha. Mas eu fiz muitos Enems na minha vida, porque eu comecei a treinar em 2014, quando eu tinha 14 anos. Então, assim, são muitos Enems nas costas. Dá pra dar uma experiência boa. Muita correria, muita coisa, né? É. Então ela tem muita experiência para nos contar, ela tem muita coisa para trazer. Eu creio que pode te ajudar a entender e compreender melhor como estudar, né? Como desenvolver o seu estudo. E aí, Bia, será que auxilia ou não auxilia? Ai, auxilia. Eu sei que a gente não gosta de errar, né? Aí fica assim, eu errei, e fica mal, e a autoestima vai um pouco lá pra baixo. Mas errar faz parte, é necessário, né? Não, eu acho que você só aprende errando, não adianta. Porque eu sinto que, principalmente com vestibular, quando a gente acerta, a gente não dá muita importância para aquela questão, para aquele assunto. Aí a gente fica assim, eu acertei, eu já sei. E aí passa pro próximo. E às vezes você não tá tão bom assim quanto deveria, sabe? Então, quando a gente erra, eu acho que, por mais que seja um pouco desconfortável, chama mais atenção. E fica assim, preciso revisar isso aqui. E É, aí? a gente percebe que a importância de estudar com os próprios erros, né? A galera tem a ideia seguinte: eu erro bastante, errar bastante, e muita gente tem a ideia de que errar significa que não está aprendendo, né? Isso. Mas na realidade o erro te leva a buscar mais, né? Ou, É. ou não, ou você acha que isso não se encaixa na ideia? Não, eu acho super, porque pra mim, principalmente, assim, foi o que mais funcionou, porque eu entendia por que que eu tava errando. Tá, vamos fazer o seguinte: você me falou aí que desde os 14 anos vinha estudando, vinha se jogando, pá, foram vários Enems, várias provas como Sim, treineira, né? sim. Mas aí depois chegou um momento que veio tudo assim pra valer, não é verdade? Aham. Mas vamos primeiro falar da sua ideia, da sua experiência lá no início, como treineira. Hoje você é mais madura, você com um pensamento, claro, muito diferente de quando você tinha 14 anos, mas lá com 14 anos, vamos nos recordar um pouco. Qual era a ideia que você tinha em mente acerca da prova do Enem, de como estudar? Como é que você fazia para estudar enquanto treineira? Então, na verdade, eu comecei a fazer porque minha irmã já estava tentando, né? Ela estava no Certo. ensino médio já. Então, foi naquela assim, ela se inscreveu, minha mãe já vai ter que levar uma para fazer a prova, leva duas. Uhum. Então, do primeiro ano, eu saí cedo, saí tão cedo que eu nem levei a prova, porque não tinha mesmo essa questão da maturidade, né? Eu acho que E- foi em 2013, o primeiro ano que eu Então fiz. você foi levada a fazer, né? Você foi, Não, ninguém me forçou, mas é porque, 13 anos, tá fazendo o quê? Nada, vou fazer o vou Enem, fazer o super Enem. divertido, horrível. Foi com sua carga de conhecimento que você tinha no dia a Não, dia. muito cansativo e aquela coisa assim, sei lá, realmente eu não tinha estudado o suficiente porque eu não tinha aprendido ainda o que precisava ser aprendido, porque eu tava no oitavo Aham, ano, sim. então não tinha como mesmo. Mas aí nos outros anos eu já comecei a prestar atenção melhor e criar estrutura, assim, Então de. você já fez o Enem sendo fundamental, sendo no ensino fundamental ainda, Foi, fundo de foi. dois. Porque na minha cabeça, por mais que eu não estivesse levando a sério, tipo assim, o que é que eu vou estudar? Não, não precisei estudar. Eu só fui com o que eu tinha de escola mesmo, bagagem de escola. Caramba, Eu é. pensei em praticar tempo. Praticar Entendi. tempo, entender como é que a prova funcionava. Porque, querendo ou não, mesmo que você faça simulado na escola e tal, o de verdade é outro nível de Tá. estresse, né? Aí você sai do fundamental, vai para o ensino médio, vê que a experiência é um pouco diferente, né? A carga de conteúdos, a carga de estudo, divisão de disciplinas é bem diferente. Sim. Chega no ensino médio, pá, sua experiência como aluna do ensino médio para fazer o Enem. Conta aí um pouquinho como foi essa ideia. Então, pensando para essa parte, assim, né, de avaliar erro, que era o tema, eu acho que funcionou muito o simulado, porque a gente fazia prova o tempo todo no ensino médio. No primeiro e no segundo ano eu ainda tinha prova de questão aberta, mas no terceiro ano a gente não tinha mais. Então Hum. foi um ano inteiro só fazendo simulado. Todas as notas do ano era só de simulado. E eram vários simulados. Então a gente meio que. Eu sempre fiz assim, né? Eu avaliava o que é que eu tinha errado. E aí os assuntos das questões que eu tinha errado
virava uma lista de assuntos que eu tinha que revisar. Ou seja, foi estudando em cima dos seus erros, não é É, isso? porque o que eu acertar, assim, ainda tinha aquela coisa de coincidir, né? Eu acertar e errar questões do mesmo assunto, Uhum. mas o erro era o que mais chamava atenção. E aí eu ia lá marcando os assuntos que eu tinha errado a questão e ia revisando. E também avaliar por que que eu errei, né? Se foi falta de tempo, porque às vezes a gente erra e chuta. Não tem tempo, tem que chutar. Como professor eu vejo o seguinte, tem muito aluno que estuda, acaba errando, mas muitas vezes não procura entender ou saber o porquê errou naquela Isso. questão ou naquele conteúdo, acaba por deixando, né, ou esquecendo de revisar, ou não dá tanta importância ao erro, visa somente o número de acertos, né, o número de questões que acertou, e acaba perdendo um pouco o foco do estudar. Organização de estudo, né? Passa por uma ideia de você entender o que deve estudar, como deve estudar. E a Uhum. PASSEI, galerinha, ela faz muito isso. Nós temos um método MAP. Esse método ele auxilia a você compreender o que você realmente precisa estudar. Claro, ensino médio, uma carga de conteúdo gigantesca, na verdade, a gente tem assim N conteúdos, tem disciplinas que o número de conteúdo realmente é exagerado, né? Sim. E aí você tem que mapear aquilo que realmente é importante para o Enem. E eu acho que esse mapeamento pode partir dos erros. Sim, não é Sim. não? Pode partir dos erros. Tá. Bia falou aí, você trouxe pra gente, né, Bia? A ideia de aluno enquanto ensino fundamental, ingressa no ensino médio, fez algumas provas abertas durante o ensino médio, chegou na terceira série, só provas objetivas, né? Sim. Provas via simulado. E a pergunta é: quando o Enem foi para valer? Você Sim. aumentou a carga de estudo, continuou na mesma vibe, fez alguma mudança, modificou alguma coisa? O que foi que você fez de diferente que te fez que te fez alcançar o êxito, te fez chegar realmente naquilo que você queria? Então, na verdade, eu quis medicina por muito tempo, né? Certo. Então, acabava que não tinha como a carga de estudo diminuir, O só grande aumentar. sonho, né? É, Desculpa interromper, Bia, mas assim, é aquele sonho, às vezes a pessoa nem sabe o que é fazer, mas diz, quero fazer medicina, medicina, é. né? E aí às vezes se joga, medicina, 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 vai muito pela vibe da sociedade, Uhum. pelo que a galera impõe, e na realidade não é nenhum curso em que ela tem aptidão ou que realmente ela deseje, né? Você foi também por essa vertente aí. Eu canso de ver muita gente que vai nessa ideia, né? Eu nem fui pela sociedade, porque eu escolhi muito cedo, assim. Eu Cedo. tinha 14, né, quando eu decidi. Só que é aquela coisa assim, com 14 anos eu sabia o que da vida? Aham. Nada. É difícil. Então, aconteceu que, inclusive, eu ainda tenho aptidão para medicina. Eu fiz orientação Sim. profissional e dá lá, Massa. né? Show de Medicina, bola. Mas publicidade, você nada a cursa ver. Psicologia. psicologia, Só massa. que foi assim, pra mim, foi uma questão de eu tinha outras coisas que eu queria fazer da minha vida, Aham. que estudar para medicina estava impedindo. Então, eu parei para fazer outra coisa. E aí, muita opção, né? Você fica meio perdido. Aí eu fui Aham. fazer orientação profissional, decidi fazer psicologia. Mas tudo que eu carrego de ter sido vestibulando de medicina me ajuda até hoje com a minha vida na faculdade, porque é o que me fez eu ter responsabilidade pelos meus estudos, sabe? Eu sabia que ninguém ia fazer nada por mim ali, passar em nada, não dependia de ninguém, Tem só que de ser você e mim. você mesmo. Então eu criei estratégias para poder estudar melhor, porque também é aquela coisa de, eu sempre falo isso. Não adianta querer estudar tudo do mesmo jeito. Uhum. Uma coisa que vai funcionar para matéria pode não funcionar para outra. Então, quando você avalia seus erros, até seus acertos também, por que que você errou? Foi falta de tempo? Foi falta de conteúdo? Foi, sei lá, nervosismo, estresse? Enfim, tem N fatores, porque às vezes você sabe o conteúdo e na hora te deu branco. Tem Então, aquele fator da você tem que ansiedade, avaliar. né? O Isso, você fator tem que do. avaliar por que que você está errando aquilo. Se é um erro constante, se você está errando sempre, porque aí pode ser um conteúdo realmente que mexe mais com o emocional, né? Uhum. E isso eu levo até hoje, assim, na faculdade, porque você não vai saber. Você não tem tempo. A gente não tem tempo de, assim, acertei a questão. Deixa eu ver qual a questão que era. Ah, eu acertei. Não dá Não dá tempo. tempo. Você vai no erro que é mais rápido, né? Tá. Foca no erro e tenta resolver dali, Então, porque eu acho mais rápido. voltando só para a perguntinha que a gente tinha feito, né? Você, quando foi para valer, o que você mudou? Ou se você mudou alguma coisa nos seus hábitos? Houve alguma mudança? Não houve? Foi isso Ou de mapear, de né, as mapear, coisas, né? porque não adiantava, eu não tinha tempo de estudar tudo. Então, mesmo na época que eu queria medicina, eu só estudava pra medicina, eu não fazia mais nada, né? Agora com a faculdade eu trabalho, enfim. Mas não tinha tempo. Então, não tinha como esperar
uma entidade divina fala bem assim, estuda isso aqui. Vai cair do céu, né? Estuda isso Vai aqui, do amada, vem céu. num sonho. Não vinha, É, né? não vinha, né? E aí eu tinha que ir atrás do que eu precisava estudar. E aí eu saía mapeando e aquela coisa de encontrar jeitos que me deixassem confortável de estudar cada assunto, porque eu odiava física. Rafael, desculpa. Eu odiava física. E química, você gostava de química, pelo menos? Gostava. Ai, Ai, cálculos química é top, químicos. química é Top. sensacional. Não é puxando sardinha, não. Mas eu tenho uma pergunta assim pra você bacana. Qual a sua maior dificuldade enquanto aluna? Não falo em relação à disciplina. Hum. Qual foi a matéria física, como você acabou de expor aqui, que você tem uma dificuldade muito grande em física, né? Muitas vezes, como o conteúdo era desenvolvido, outras vezes pode ser. Gostar do professor também faz a gente gostar, ou não da disciplina também altera muito Uhum. essa questão. Ou a aptidão para essa relação de cálculo. Mas como você não falou matemática, eu acho que a aptidão você tinha, mas a Não. dificuldade enquanto aluna. Qual foi a sua maior dificuldade enquanto aluna para encarar o Enem, encarar os vestibulares de forma assim mais direta? Não faz muito sentido, porque eu era muito boa em redação. Certo. Mas era humanas e linguagens. Humanas e Porque linguagens. eu não gostava de. Eu não conseguia manter foco para ler. E eu não gostava de ler material de humanas. Então eu ficava, meu Deus do céu, eu tenho que ler, mas não entra na minha cabeça. E eu sempre falo isso também, porque eu tinha muita raiva de história. Porque pra mim, era um bando de gente rancoroso. Porque eu ficava bem assim, é uma guerra aqui, que lá em 1700 e sei lá quanto, alguém pegou uma árvore que não deveria, e aí bomba. Juro, Eu ficava assim, por que que vocês estão fazendo isso? E eu não conseguia manter essa linha cronológica na minha faltou cabeça. perdão aí, né? Eu aprendia na hora pra prova, entendeu? Um bando de gente rancoroso que fala assim, ai, mataram sei lá quem há 200 anos atrás. Você nem conhecia essa pessoa que morreu, meu filho. E você tá aí fazendo guerra por causa dele. Mas Não, ó, eu hoje ficava temos, chateada, não temos entendia. várias guerras hoje ainda que o motivo são muitas coisas do passado, né? O Mas pessoal se minha prende a isso, né? cabeça de Se liberte, né? vestibulanda era um parto aprender história, Entendi. porque eu não Eita. conseguia montar essa linha na minha cabeça, assim, sabe? Então eu ficava bem assim, os antecedentes da Primeira Guerra. Uai, semana anterior à guerra, né? Não. Um negócio que aconteceu 50 anos atrás. Eu ficava assim, de onde vem? Pra onde vai? E ainda quando eu misturava com a história do Brasil, que era um Caos. professor para uma história e outro professor para outra. É. Então eu errava muito questão de história do Brasil, que era uma vergonha. Porque, né? Somos brasileiros, afinal. Mas não, não Agora não significa. É, mais. Não, tá. eu achava uma vergonha eu errar a questão de história do Brasil. Não, mas tem Não coisas gostasse da que, história do Brasil, é o dependendo. meu país. Não, eu Eu achava vou uma ser vergonha. sincero, eu tô na área de química, mas eu gostava um pouco de história. Eu gostava de história, não tinha dificuldade com história, não. Sim. Meu pé no saco, assim, meu empecilho, a dificuldade que existia era literatura. Mas vai dizer, né? Por que literatura? E minha professora, infelizmente, não ajudava muito, né? Ela Sim. chegava na sala, olha que é um relato. Ela chegava na sala e simplesmente mandava a gente abrir um livro, ler o capítulo e acabou a aula. Então, assim, para mim era um martírio. Na terceira série do ensino médio, aí eu tive uma outra professora, passei a gostar de literatura, ela me fez amar ler. Sim. Aí eu comecei a gostar de ler realmente por conta dela. Então, assim, tem vários fatores que podem gerar dificuldades na aprendizagem, né? Sim. Você falou de um relato seu, de vários relatos, eu falei aqui de um agora. Isso afeta muito. Mas aqui na Passei, não sei se você sabe, claro que você sabe, né? Nós temos o Tudo. método MAP, né? Esse método MAP, ele é desenvolvido para que você consiga detectar o que você realmente precisa estudar. O que eu preciso estudar? Como eu preciso estudar? Como é que eu posso atacar uma questão? Como é que eu posso resolver ou atacar uma prova? Nós ajudamos você nesse processo de aprovação. Então, se você ainda não é aluno da Passei, ou se você está hoje com a Passei, tenha certeza que a gente vai auxiliar você a realizar esse sonho, né? Estamos aqui para auxiliar. A Bia conseguiu realizar um desejo, conseguiu realizar um objetivo. Hoje ela é estudante de psicologia. Enfrentou muitas dificuldades, com certeza. E aí a galera, quando a gente fala de dificuldade, Bia, já pensa logo em natureza e matemática. É. E aí Bia trouxe algo muito interessante, que a dificuldade dela não era muito bem em natureza ou matemática, era mais na área de humanas, né? Sim. História mais precisamente. Ela, como é que eu sou brasileira, né? Essa história do E Brasil. erro sobre história do Brasil? Eu tenho, assim, um pensamento um pouco diferente quanto Não, mas eu ficava muito triste. né? Eu tenho um pensamento um pouco assim diferente dessa ideia. Não é porque eu sou brasileiro que eu não posso errar algo sobre a história do Brasil. Agora, claro, eu tenho que saber pelo menos o básico, pelo menos aquilo que, né, conta em mim. Eu tenho que saber realmente a minha história. Claro, isso é óbvio. Mas tem coisas que a gente tem que pensar exatamente relacionadas a isso. Mas, Bia, me conta aqui. A gente sabe que a galera leva muito para a ideia do bicho-papão ser naturezas
e matemática. Seu Uhum. bicho-papão, então, era linguagens humanas ou só humanas? Era linguagem humanas, porque na verdade era de. Ainda é, né? Muito difícil tirar uma nota alta em linguagens humanas. É, mas se bem que a menor média hoje no Enem é em natureza, né? Ciência da natureza, É. infelizmente, Não, mas eu digo ainda está assim, abaixo de em 500, né? quantidade de acerto, né? Aham, Tipo assim, eu já tirei 820 em matemática acertando 30 questões. Eu não consigo tirar essa nota em em natureza e nenhuma natureza, outra só gera, acertando 30 questões, entendeu? entendi. Tipo, em E humanas mesmo, pronto, então o que jamais. foi que você fez para que você conseguisse vencer esse desafio na área de humanas? Eu saía mapeando as questões todinhas. Era um Certo. saco no começo. Era grifando, assim, com marca-textos que eu tinha errado e depois anotando do lado o assunto. E aí, depois que eu anotava o assunto, né, se eu entendesse que era. Que foi aquilo que eu falei, né? Existe a questão da Aham, falta de tempo, se é falta de conteúdo, por que que eu errei aquela questão. Se foi falta de conteúdo, tipo, errei, não sabia mesmo. Não sabia, aí acabou. Aí eu ia lá e estudava aquele conteúdo específico. E aí eu criava métodos. Tinha uns que eu assistia algum filme, que algum professor uhum, indicava. Tinha outros que eu sempre preferia assistir videoaula de humanas, porque se fosse pra ler, eu empacava. entendi. Então, o método PASSEI, nosso método MAP, né, o método de estudos PASSEI, ele ajuda o aluno hoje, Bia, a não precisar ter todo esse trabalho de sair marcando, de sair verificando, porque você faz uma prova diagnóstica e depois faz uma prova de validação acerca de todo o conteúdo. Então, o nosso método, ele auxilia o aluno, ele já vai Sim. direto no ponto, na ferida ali, ó, dizendo, ei, lindo, lindo, eu ia falar infeliz, mas ei, você aí tá precisando estudar tal conteúdo de tal forma, de tal maneira. Você vê, Bia ralou pra caramba, perdeu muito tempo aí também mapeando muita coisa Sim. e a Passei hoje ela já faz esse mapeamento de forma assim indireta, tá? No seu método de estudo. A Bia hoje foi aluna Passei também, não foi, Bia? Chegou a ser? Não, eu não Não. sou tão velha assim, não. Mas não tinha, passei na minha época. Não tinha Passei na Na época época, do né, Bia? vestibular, não, tinha É, não. poxa, Bia, seria ótimo. Imagina você Sim. com o método MAP, você tinha ganhado um tempo assim, ó, né? Extraordinário. Mas, Bia, veja só, você falou que o calo era humanas, foi lá, mapeou, percebeu onde errava, usou alguns outros métodos, né? Filmes, resumos, videoaulas, e a Passei trabalha com videoaulas. Mas a pergunta é, e redação? Como você se preparava para a prova de redação? Não, eu sempre gostei de escrever. Hum? Nunca foi um sacrifício, assim. Mas eu focava muito em repertório. Não é neutro. É geral, tipo assim, um repertório que eu pudesse usar em vários temas. Tipo, você usava assim algum esquema, esqueleto de redação? Não, como algumas pessoas Não, fazem aí, não, não, não né? gosto não. Não gostava não, porque eu sou mais criativa, assim, né? Eu preciso. Tanto que minha introdução era sempre o que eu mais demorava pra fazer, porque eu precisava que a introdução fosse bonita, assim. Eu gostava de botar filme, série, enfim. Eu tinha essa coisa da criatividade e na introdução você pode ser criativo. Eu fiquei viajando agora. Como é que seria a introdução colocando uma série? Tipo, que doideira, né? É. Produção ia Ah, ser uma loucura aí. eu já coloquei Harry Potter Harry Potter? em coisa de adoção. Caramba, tipo. Aí eu fiquei curioso, como assim? Tipo, você lembra como foi que você colocou isso? É, porque ele foi adotado, né, pelos tios Certo. e depois pelo pessoal lá em Hogwarts. Então eu Você, associei tipo, Harry foi que. adotado? Não. É porque era aquela coisa de assim, não, Harry foi adotado, não. Não, tô ligado. No. É como se fosse. Aqui no Brasil, né, tem mais gente querendo adotar do que Aham. criança disponível, mas mesmo assim ainda tem muita criança disponível que não foi adotada. Eu não Porque sei se existe esse aquele dado é bem padrão. exatamente. É esse dado mesmo, é É, assim? é. Tem mais gente querendo Querendo adotar do adotar. que É, criança disponível. isso. Só que Pois, o problema é que as pessoas caramba. querem uma criança num padrão X. Branca, menor Entendi. de 2 anos, sem irmão, sem deficiência. E aí, quando vai colocando esses filtros, acaba ficando muita criança no Caraca, sistema. velho, E doideira, aí eu velho. associei com o Harry Potter que no caso dele foi uma realidade ideal, né? Que ele Hum, perdeu os pais, mas ele tinha quem quisesse ficar com ele, independente de poxa, qualquer coisa. caramba. Aí, galera, tá vendo que você pode contextualizar bastante na sua redação? Show de bola, muito, muito massa mesmo, sensacional. Bia, poxa, contribuiu. Eu aprendi agora aqui nesse podcast, até dados ela trouxe assim, algo bem diferente. Eu não sabia dessa ideia aí, como você também contextualizar dentro da redação, né? Bom, galera, foi muito massa estar aqui com o Bia. Infelizmente, o nosso tempo aí não nos permite conversar mais. Eu Sim. teria muito mais perguntas para te fazer, Bia. Me Foi chama de uma. novo.
Chama, gente, pode vir aqui, não se preocupe, você sempre, as portas estão abertas, tá? Você, para trazer mais experiência, né? Tem outras perguntinhas aí, um pouquinho de psicologia, por exemplo, mas o nosso tempo aqui está acabando, né? Então, esse foi mais um Pode Passar. Bia, muito obrigado por sua De participação, né? nada, meu Então, anjo. até a próxima. Galera, nos acompanha, tá? Tem vários outros podcasts, temas incríveis, coisas sensacionais. Bia, mais uma vez, muito obrigado. Beijo no coração, galera, e até o nosso próximo Pode Passar. Valeu, valeu!